Vamos continuar o estudo da atuação do Espírito Santo na dotação de dons espirituais. Por que o Espírito Santo dá dons às pessoas? Por que o Espírito Santo dá dons aos crentes? Qual é o objetivo? Qual é o propósito dos dons espirituais? Há um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Eu quero ler com os irmãos. Lá diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, irmãos, para o que for útil. O dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, cada um deles é dado a pessoas diferentes, e nós já vimos isso, o Espírito Santo dá conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Esses dons do Espírito são dados para um fim útil. Esse mesmo verso, em outras versões, diz assim: para o bem comum da igreja, ou para um fim proveitoso, para o bem de todos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo tinha muito claro que os dons precisariam ter utilidade. E nesse sentido, nós podemos questionar qual a utilidade, irmãos, de um dom de línguas estranhas, que ninguém entende. Difícil entender isso como um dom do Espírito Santo, irmãos. Qual a utilidade disso? Então nós temos que, ao analisar os dons espirituais, ver se eles têm utilidades. E veja lá, no livro de Efésios, do capítulo 4, dos versos 11 a 16, é uma relação de dons espirituais. E lá ele enumera apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, teólogos. A igreja precisa de apóstolos, irmãos, tem utilidade profetas, evangelistas, pastores. E o verso 12 do mesmo Efésios, capítulo 4, lá diz o seguinte, irmãos: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, irmãos, desempenho do ministério, edificação do corpo de Cristo. São esses os objetivos, os propósitos dos dons espirituais. Edificação da igreja. E quando a gente fala em edificação da igreja, irmãos, a gente fala assim, a edificação de cada membro da igreja. A edificação individual de cada um, e o conjunto dessas edificações individuais vai proporcionar a edificação da igreja. Ainda lá no capítulo 4 de Efésios, diz assim: para que já não se ande mais como meninos. Então é preciso pastores, é preciso profetas para ensinar, doutores para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, para que a gente chegue à estatura da plenitude de Cristo. O objetivo dos dons espirituais, a utilidade dos dons espirituais é para o nosso crescimento em Cristo. Mas eu quero ler agora com os irmãos um texto que está na lição, na página 74. Lá diz assim: você pode estar se perguntando sobre a relação entre dons espirituais e talentos naturais. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, a fim de habilitá-lo para o seu ministério especial na igreja e serviço ao mundo. Talentos naturais e dons espirituais são coisas diferentes, irmãos. Você pode ter um talento natural para oratória, mas quando você aplica isso para o crescimento da igreja, esse talento natural se torna num dom espiritual. Que bom, irmãos, quando a gente pode associar os talentos naturais com o ministério. Por exemplo, alguém que canta, alguém que compõe, alguém que sabe ensinar, e pega então esse talento natural e transforma num dom espiritual, empregando o seu talento natural para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, se você tem um talento natural,
Opere com esse talento natural espiritualmente para que ele se torne um dom espiritual. E o Senhor pode te ajudar, o Senhor pode fazer com que esse talento natural cresça para o crescimento da igreja. E qual é a função, então, irmãos, da liderança da igreja? A função da liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir os seus dons espirituais. Ajudar os membros a desenvolver os seus dons espirituais. A igreja, irmãos, é uma escola também. É uma escola de aprimoramento de dons espirituais. É uma escola que transforma talentos naturais em dons espirituais. Para quê, irmãos? Para uma utilidade, para uma finalidade útil. E essa finalidade útil é o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Então, tá vendo? Nós podemos participar e nós devemos participar da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a agência ganhadora de almas nesta terra.